Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de divisão. Hoje nós vamos trabalhar a contextualização, a inserção dos problemas, né, de algumas palavras matemáticas que remetem ao contexto de divisão e como a gente proceder com divisões com dois algarismos, né? A gente trabalhou até o momento divisão apenas com um algarismo. Hoje nós vamos trabalhar problemas e também divisões com dois algarismos, obviamente, e algumas delas a gente pode voltar para rever as divisões com apenas um algarismo, certo? Então, é necessário que a gente tenha bastante atenção na questão da leitura. Nós já trabalhamos, eu já expliquei a vocês que quando se faz uma leitura matemática, né, a gente lê matematicamente falando de uma maneira diferente, tá? Ou seja, os cálculos matemáticos a serem realizados, os problemas, né, precisam ser lidos pausadamente, tá? Então, um texto matemático, um problema matemático precisa ser lido frase a frase, tá? E aí, quando eu finalizo a leitura dessa frase, eu faço aí as minhas observações, eu vou analisar o que as informações presentes naquela frase, para que a gente possa dar continuidade. Então, um texto matemático não se lê habitualmente como um texto de português. Então, vamos começar. Na primeira situação apresentada, diz o seguinte: uma gincana promovida pelo Colégio Aprender, os alunos arrecadaram 840 latas de leite em pó que foram doadas às instituições assistenciais. Paramos por aqui. Tá? Então, o que é que a gente tem até então de informação? Que foram arrecadadas numa gincana desenvolvida numa certa escola, 840 latas de leite, tá? E essas latas vão ser doadas, né? Vão ser dadas a algumas instituições, tá? Para a doação, as latas de leite foram embaladas em caixas contendo 30 latas cada uma. Ou seja, eu tenho 840 latas de leite e essas latas vão ser colocadas em caixas que cabem 30 latas de leite. Então, eu preciso saber que eu vou fazer aí uma divisão. Eu vou pegar as 800 latas de leite que eu tenho e eu preciso distribuí-las em caixas de 30 latas cada uma. E aí eu preciso saber quantas caixas eu vou precisar, né? Quantas caixas eu vou ter que comprar para poder fazer a embalagem das latas de leite que eu tenho. Será que vai ser exata essa divisão? Será que vão sobrar leites nessa divisão? Né? Então, todas essas respostas a gente só vai conseguir quando a gente realmente montar essa divisão para resolvê-la. Para saber quantas caixas foram necessárias para embalar todas as latas, devemos procurar o número que, multiplicado por 30, resulte em 84, né? 840. Ao fazer isso, estamos realizando uma operação chamada divisão. Vamos montar a divisão para nos dar esse resultado. Como é que a gente vai fazer isso? Nas explicações anteriores, eu expliquei a vocês o seguinte: quando nós tivermos uma divisão onde o divisor e o dividendo, né, eles finalizarem em zero, os dois, a gente pode fazer a eliminação desses zeros para que esse cálculo fique menor, para que esse número fique menor. Sendo assim, o número 840, que é o nosso dividendo, termina em zero, e o número 30, que é o nosso divisor, ele também termina em zero. Então, eu posso eliminar os zeros. Um zero do dividendo elimina um zero do divisor. E eu vou fazer a divisão de 84 dividido por 3. Então, é muito menor o número que nós temos para trabalhar e isso facilita. Então, eu tinha aí uma divisão de dois algarismos que eu consegui fazer com que ela voltasse para uma divisão de um algarismo apenas. Então, vamos montar a nossa divisão. Nós temos aqui 84 dividido por 3. Eu já expliquei a vocês que, como eu estou fazendo a divisão por um algarismo apenas, automaticamente eu vou analisar o primeiro algarismo do meu dividendo.
Caso ele seja igual ou maior que o meu divisor, então a gente pode começar dividindo por ele. Caso ele seja menor, você vai e pega o número vizinho para que esse número torne-se maior, ok? Como 8 é maior que 3, a gente vai começar por aqui. Eu preciso voltar à minha mente e refletir na tabuada de 3. Eu preciso pensar na tabuada de 3 qual é o número que eu vou multiplicar por 3 para chegar o mais perto de 8 possível, né? Ou chegar exatamente a 8 ou chegar o mais próximo de 8 possível. Sendo assim, seria 2, né? 2 vezes 3 são 6, é o mais perto que eu consigo chegar de 8, né? Aí de 8 a gente tira 6 e sobram 2, tá? Quem é o próximo número que a gente divide? 4, tá? Então ele desce aqui para baixo, formando agora o número 24. É o número 24 que a gente tem agora para dividir por 3. E aí eu volto meu pensamento novamente para a tabuada de 3 e eu vou verificar qual é o número que eu multiplico por 3, que vai dar exatamente 24 ou vai chegar o mais perto de 24 possível. Então, seria 8. 8 vezes 3 são exatamente 24, que para 24 não falta nada. Isso significa dizer que nós vamos gastar, né, os alunos da escola Aprender vão gastar 28 caixas de leite, né, para poder fazer a distribuição para as entidades assistenciais, tá bom? Então, outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que todo o problema faz uma pergunta e toda pergunta exige uma resposta. Então, depois que você finaliza o seu trabalho, o questionamento foi: quantas caixas vão ser necessárias para a gente fazer essa doação, para a gente fazer a embalagem dessas latas de leite? Então, no final, você vai responder: foram necessárias 28 caixas, né? Foram necessárias 28 caixas. Então, você respondeu a pergunta que lhe foi feita, tá bom? Vamos à nossa segunda situação. Os grilos são grandes saltadores. Um grilo chega a saltar uma distância de 90 centímetros, o que corresponde a 30 vezes o seu tamanho. Então, aqui a gente tem uma noção proporcional da capacidade de um grilo, né? Aqui a gente tem a imagem do grilo ampliada. E aqui a gente observa, ele tem capacidade de dar um salto até 30 vezes maior do que o seu próprio tamanho, né? Incrível essa informação. E aí eu quero saber, de acordo com as informações que foram apresentadas, qual seria o comprimento do grilo, né? Eu sei que ele salta 90 vezes, né, 90 centímetros, e isso corresponde a 30 vezes o tamanho dele. Então, obviamente, a gente, para poder identificar essa informação, a gente vai ver 90 dividido por 30. Quantas vezes esses 30 cabem aí dentro desse 90, para que a gente possa identificar qual é o tamanho desse grilo. Como o 90 e o 30, né, o nosso dividendo e o nosso divisor, também são números que terminaram em zero, a gente pode fazer o macete que eu expliquei a vocês na atividade anterior, quando a gente corta os zeros de cada um dos elementos, o zero do divisor, corta o zero do dividendo e vice-versa. Então, a nossa divisão seria 9 dividido por 3. Não precisa nem de muita coisa. Eu vou refletir novamente sobre a tabuada de 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 para dar 9, ou chegar mais perto de 9? Seria 3. 3 vezes 3 são 9. Para 9 não falta nada, né? Essa divisão que nós acabamos de fazer é uma divisão exata, tá bom? E aí eu trouxe, né, alguns outros modelos agora, fazendo essa junção de divisões com dois números, divisão com número. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa discutir. O primeiro exemplo, eu trouxe ele dentro de um contexto, tá bom? Já os outros dois exemplos aqui embaixo, 126 e 457, eu trouxe apenas a conta, para que você vá vendo que todas as vezes a gente utiliza o mesmo procedimento, tá bom? Vamos lá.
Um centro esportivo municipal tinha 225 bolas de basquete para distribuir igualmente entre as 27 escolas de basquete mantidas pela prefeitura, né? Então, aqui eu preciso parar, lembra? Na leitura matemática, eu leio frase a frase. E eu preciso entender tudo o que me foi dito, todas as informações que me foram apresentadas naquela primeira frase. Então, na frase está falando a respeito de um centro esportivo, né? Que tinha 225 bolas, e essas 225 bolas vão ser distribuídas. Ó. Então, a palavra distribuir refere-se à divisão, tá? Eu vou distribuir essas bolas entre as 27 escolas que eu tenho naquele município, tá bom? Então, aqui eu já sei que eu vou dividir 225 dividido por 27, tá? E aí depois ele faz outros questionamentos. Feita essa distribuição, o responsável percebeu que foram dadas 8 bolas a cada uma das escolas e ainda sobraram 9, etc. O que ele quer que você trabalhe aqui é justamente o contexto matemático em que esse trabalho é inserido. Então, vamos começar a trabalhar. A gente começa a raciocinar do mesmo jeito, porque o contexto de divisão é o mesmo, independente de nós estarmos dividindo por 2 algarismos ou então apenas por um. Como o número 27 não tem tabuada, como o número 3, porque lembra, quando a gente está fazendo as divisões, eu sempre digo, ó, gente, você vai ter que pensar na tabuada e verificar, eu vou multiplicar esse número por quanto, para chegar mais perto e etc. Não é assim? Só que 27 não tem tabuada, não é isso? Como é que você vai fazer, tá? Então, eu preciso saber quantas vezes eu vou multiplicar o número 27 para chegar ou exatamente a 225 ou o mais próximo possível de 225. Como é que eu vou fazer isso, né? Obviamente, eu vou precisar multiplicar 27. E para direcionar o meu trabalho, esse contexto matemático serve tanto para quando você está fazendo divisão com 2 algarismos, com 3, e assim sucessivamente. Então, eu preciso começar as minhas multiplicações, tá? Então, como é que eu vou saber? Ah, eu vou fazer 27 vezes 2. Ah, eu vou fazer 27 vezes 4. Ó, sendo assim, você acaba trabalhando muito. Qual é a primeira divisão que você deve fazer? 27 vezes 5. Por quê? 5 é a metade do caminho, tá? Então, sempre que você tiver uma divisão com 2 algarismos, eu preciso saber. Eu vou multiplicar 27, ou o número em questão, por quanto, para dar exatamente o resultado que eu quero, ou chegar o mais próximo possível desse número. Então, a primeira multiplicação que você vai fazer é por 5, tá? E essas multiplicações que vocês forem fazendo, elas vão ficando aí do ladinho do seu caderno, tá? Por quê? Porque você pode precisar dessa mesma multiplicação lá na frente, porque tem alunos que têm o costume de fazer o cálculo, aí depois que ele termina, ele apaga. Então, nesse contexto de divisão, não apague, deixe lá do lado, porque nessa mesma conta aqui, eu posso precisar novamente dessa divisão, ou em outro contexto qualquer, eu posso precisar dessa divisão, que já está pronta, só a gente voltar para olhar. Não precisa fazer a conta de novo, tá bom? Aqui eu também não fui fazer a multiplicação, senão ia perder a linha de raciocínio do nosso trabalho, que é efetivamente a divisão. Por isso que eu estou dizendo, faça os cálculos aí do ladinho, tá vendo? Ó, a minha conta está aqui e os meus cálculos vão ficar escritos aqui do lado do meu caderno, tá bom? Então, a primeira multiplicação que você faz é por 5. Porque a partir do resultado que você encontrar, você vai saber se as próximas divisões vão ser feitas com números maiores que 5 ou menores que 5, ou seja, você tem um direcionamento de trabalho, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona. Quando a gente fez 27 vezes 5, a gente achou 135. Eu preciso chegar em 225. Então, assim, está bem longe ainda, né? Está bem longe. Então, isso me dá uma ideia de que eu vou fazer a multiplicação de 27 por 8, por 7, por números bem maiores, bem lá na frente, né? Se por acaso, quando eu fiz essa divisão de 27 por 5, tivesse chegado bem pertinho,
Então, eu saberia que quando eu multiplicasse por 8, eu ia, por 8 não, por 6, eu ia talvez chegar o mais perto possível. Então, é essa noção que você tem quando você faz a multiplicação por 5. Por isso que ela é a primeira para nortear o nosso trabalho. Então, como vezes 5 deu 135 e ainda falta bastante, a próxima que eu vou testar seria por 7. Veja que eu já subi aí 2 degraus, né? Multipliquei agora por 7, eu cheguei a 189, ainda falta uma rapinha, né? Então, vamos testar por 8 para a gente ver quanto é que dá? Quando a gente testa por 8, a gente observa que o valor é o mais perto possível, né? Ó, eu fiz por 8, deu 216, tá? Eu preciso chegar em 225, ok? Se eu colocar de novo por 9, vai passar, ok? Lembre-se que o valor tem que ser sempre abaixo ou exatamente igual ao que você está procurando, tá? Então, quando a gente multiplicou por 8, a gente chegou bem pertinho. Então, a multiplicação aqui vai ser por 8. 8 vezes 27 deu 216. É o que a gente coloca aqui. De 216 para 225, né? A gente vai fazer a nossa continha de menos, não é isso? Ó. De 5 eu posso tirar 6? Não, eu não posso. Então, tem que ser uma subtração com reserva, né? Eu vou pegar uma dezena emprestada daqui, tal. Eu vou fazer toda essa multiplicação. Ou então, você pode contar manualmente, né? De 216 para 225, ainda me faltam 9, né? Ainda me falta 9 para chegar lá, tá bom? E aí, a gente finalizou o nosso trabalho. Por quê? Porque 9 é menor que 27, não há mais possibilidade de divisão, não tem mais nenhum número para descer, para a gente continuar. Então, aqui a gente já terminou, né? Então, significa dizer que cada escola ganhou 8 bolas e ainda ficaram 9 bolas de reserva aí na prefeitura, para caso alguma escola precise, alguma coisa do tipo, tá certo? Então, é nessa linha de raciocínio que a gente faz uma divisão quando ela tem 2 algarismos. Vamos rever essa daqui para a gente ver se muda muito, né? Ó, mesma coisa, essa é uma divisão de 2 algarismos. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa a vocês. A gente tem aqui a divisão de 2 algarismos, tá? O correto seria que a gente analise de primeira os 2 primeiros algarismos, certo? Os 2 primeiros algarismos que eu tenho aqui são 22. 22 é menor que 27. Então, por isso que a gente pegou o 5 e foi trabalhar 225 todo de uma vez só, tá? Então, preste atenção nisso. Eu sempre falo na hora de dividir, ó, divisão de um algarismo, o correto é a gente olhar o primeiro algarismo. Como o primeiro algarismo é 1 e 1 é menor que 3, então eu não posso trabalhar só com ele. Eu preciso pegar o vizinho para formar 12, né? Para ele ficar maior. E aí eu volto para a tabuada, ó, tá vendo? Eu vou para a tabuada de 3 e eu vou pensar. Eu vou multiplicar o 3 por quanto? Para dar 12, né? Se também você tiver aí uma tabuada que você não tenha tanto domínio, a tabuada de 8, a tabuada de 9, esse macete aqui de você começar multiplicando por 5, para você ter noção se é mais ou menos, isso funciona para todas as divisões, tá bom? Então, aqui no caso, a gente faria a multiplicação por 4, né? 4 vezes 5, 4 vezes 3, são 12. Para 12 não falta nada. O próximo número para ser dividido é 6, tá? E 6, eu vou pensar agora quem eu vou multiplicar por 3 para dar 6, ou para chegar o mais perto de 6 possível, né? Seria 2. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 é igual a 6, que para 6 não falta nada. Aqui do lado, eu coloquei os algoritmos, né, da divisão, para você relembrar. Lembrando que o número que nós temos aqui na frente chama-se dividendo, que eu sempre falo do dividendo. O que fica aqui dentro é chamado de divisor. O que nos sobra, ó, desse primeiro cálculo, o nosso resto foi 9. No segundo cálculo, o nosso resto foi 0. Tá? Então, esse é o nosso resto. E o resultado que a gente encontra é o nosso quociente. Então, sempre que dentro de um contexto
matemática eu me referi a um quociente, de cara você sabe que a operação a ser realizada é uma divisão. Ok, pessoal? Vamos aí ao nosso terceiro exemplo, tá bom? Ó, eu tenho 457 dividido por 12, tá? Então, mesma coisa, como eu tenho dois algarismos, eu vou observar os dois primeiros algarismos da minha divisão. Como os dois primeiros algarismos são 45 e 45 é maior que 12, correto? Então, eu posso trabalhar com os dois algarismos, tá vendo? Então, eu coloquei um exemplo onde eu não consigo trabalhar com os dois, eu preciso pegar o terceiro. E eu coloquei um exemplo onde a gente consegue trabalhar com eles dois, né? Porque ele é maior do que o nosso divisor. E aí eu vou pensar, mesma coisa, né? Eu vou multiplicar 12 por quanto para chegar em 45 ou mais perto de 45? Qual é a nossa margem? Multiplicando por 5, não é isso? Eu sempre começo multiplicando por 5, a não ser que você tenha uma noção clara do número que você vai usar. Caso você não tenha, comece por 5, que aí você tem uma noção exata. Veja, eu preciso chegar em 45, certo? Quando eu multipliquei por 5, eu achei 60. 60 passou aí um pouquinho a mais do que o que eu preciso. Então, analisando, eu acho que aí um 3, eu acho que talvez sirva, né? Porque se eu fizer por 4, eu acho que talvez passe. Vamos testar, porque aí, ó, com 5 deu 60, deu bem acima, então a gente cai aí umas duas casas, né? Você lembra que aqui, ó, ficou bem distante, eu aumentei duas casas na próxima multiplicação. Como aqui ficou muito alto, a gente dá uma caída aí umas duas casas. Se por 3 não for, então eu sei que automaticamente o número vai ser 4, né? Então, quando eu faço a multiplicação por 3, dá 36. Se eu fizer por 4, vai dar 48. 48 passa, ok? Então, o resultado tem que ser 3. 3 vezes 12 são 36. De 36 para chegar em 45, ainda falta 9, né? Quem é o próximo número que eu tenho? 7. Então, o nosso número agora é 47. Quando eu multipliquei por 5, tá vendo que as multiplicações precisam ficar aqui para você olhar? Quando eu multipliquei por 5, eu achei 60. Agora, eu preciso chegar em 97. Então, eu vou dar um salto lá para cima, né? Agora, eu acho que por 8, ou talvez até por 9, não é isso? Seria aí uma noção. Então, essas multiplicações que são feitas aqui do lado, elas servem para nortear o seu trabalho, tá bom? Para você ter uma noção de que números você vai utilizar. Então, aqui eu fiz por 7, né? Eu testei lá por 7. Quando eu testei por 7, deu 84. Ainda é pouco. Então, eu tento de novo, agora por 8. Ó, quando eu cheguei por 8, eu cheguei coladinho com 97, tá vendo? Então, o resultado daqui tinha que ser por quanto? Por 8. Que aí, 8 vezes 12 dá 96. Para 97, ainda falta uma unidade. Então, o resto dessa minha divisão é uma unidade. Então, o que é que eu falo para vocês? A tabuada, gente, é o caminho, não tem para onde correr, tá? A gente precisa estudar a tabuada, porque todo esse contexto aqui que a gente faz, tá vendo? Para realizar as nossas divisões, eu preciso estar com a utilização da tabuada, tá? Isso é fundamental. Eu coloquei mais 3 trabalhos aqui, 3 exemplos, né? Para que a gente possa continuar discutindo sobre essas divisões com 2 algarismos, né? Eu quero dar a vocês o maior número de exemplos possíveis do cálculo básico, porque aí na atividade que nós vamos realizar essa semana, tem alguns probleminhas. Eu já expliquei a vocês como é que a gente lê esses problemas, e aqui vocês têm a condição de ver como é o cálculo de divisão com 2 algarismos, tá? E aí, se você tiver dúvida, você volta para assistir a aula novamente, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui 1.221 dividido por 14. Se é uma divisão de 2 algarismos, eu venho de cara os 2 primeiros algarismos. Como os 2 primeiros é 12 e 12 é menor que 14, então não funciona. Eu tenho que pegar o terceiro algarismo, formando o número 122. Então, é esse o meu foco de chegada.
Eu preciso multiplicar 14 por algum número que me leve o mais perto possível de 122. Qual é a nossa multiplicação base por 5? Não é isso? Quando eu fiz 14 vezes 5, deu 70. Tá um pouco distante aí, bem distante aí. Então, se eu for continuar, eu vou testar aí um 9, eu vou testar aí um 8, porque eu tenho que dar uma subida bem legal, né? Já que por 5 deu 70, 70 ainda está bem distante do que eu preciso. Então, o próximo teste que eu fiz foi com o número 8, né? Quando eu fiz por 8, eu achei 112, tá? Será que se a gente fizer por 9, né? Eu fiz por 8, deu 112, ainda tinha uma folguinha, ainda estava um pouquinho distante. Vou testar por 9 para ver como é que fica. Quando eu testei por 9, passou. Passou uma rapinha, mas passou. Então, não serve o 9. Tem que ser quem? Tem que ser 8. Tá? Então, esses cálculos que você faz, todos ficam aqui do lado do seu caderno. Tá bom? Então, vamos lá. O resultado tem que ser 8, tá? 8 vezes 14 deu 112. De 112 para chegar em 122, ainda me falta 10, não é? Quem é o próximo que desce? 101, tá? Aí vê só. Agora eu preciso multiplicar 14 para chegar em 101 ou mais perto de 101 possível. Quando eu volto para as contas que eu já fiz, eu multipliquei por 5, deu 70. Multipliquei por 8, deu 112. Passou um pouquinho, não foi? Então, significa dizer que a multiplicação para esse número aqui tem que ser 7. Ok? Porque ó, eu fiz por 8, deu um pouco acima do que eu preciso. Então, eu, obviamente, venho para o número vizinho para baixo, que seria 7. Né? Fazendo 14 vezes 7, a gente acha 98. Né? Ó, se eu fiz por 7, deu 98, por 8 dá 112, tem que ser abaixo, sempre. Então, seria 7. 7 vezes 14, deu 98. E dos 101, a gente tira 98, ou então de 98 para chegar ainda em 101. Ah, Deus, ficou fora da ordem aqui, certo? Seria 3 o nosso resto desse cálculo aqui, tá? Seria 3 aqui o resultado dessa conta, tá bom? Então, depois aqui ele vai aparecer o finalzinho dela. Ficou fora da ordem a apresentação. Mas é justamente essa questão. Esses cálculos seus precisam ficar aqui do lado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 11.088 para dividir por 56. Dois algarismos, eu venho olhar os dois primeiros algarismos. Como os dois primeiros são 11, certo? Então, eu não posso realizar, eu preciso pegar o terceiro para formar 110, tá? Então, esse daqui, por que a senhora não começou por 5, professora? Porque 56 para 110 está muito pertinho, né? Então, eu vou testar logo pelo número 2. Né? Eu sei que 5 vai passar muito do que eu preciso. Né? Então, lembre-se que essas multiplicações que você faz aqui ao lado é para nortear o seu trabalho. Quando eu não tenho a menor ideia, né, eu começo por 5, porque aí ele direciona meu trabalho. Já aqui embaixo dá para a gente ter uma ideia. Se eu fizesse 56 por 5, vai dar muito longe. Eu preciso chegar em 110. Então, analisando, talvez se eu multiplicar por 2, eu consiga chegar exatamente nele. Aí, o que é que eu observo? Quando eu fiz 56 por 2, deu 112. Passou. Então, não pode ser 2. Então, tem que ser quem? Tem que ser 1, né? Se não for multiplicando por 2, tem que ser por 1. Aí, 1 vezes 56 é 56. Para chegar em 110, o que é que está faltando? Faltam 54, ok? Falta 54. De 56 para chegar em 110, faltam 54. Quem é o próximo número que desce? O 8, tá? Então, os números que vão descendo na ordem, eu vou sempre colocando de cor vermelha para você saber quem a gente tá. Agora, eu tenho 548 para multiplicar, para dividir por 56. Então, aqui talvez encaixe a divisão
da multiplicação por 5 para nortear a gente, né? Que eu não sei quantas vezes eu vou precisar multiplicar, então 5 já vai me dar um norte. Olha só, eu fiz por 5, deu 280, tá longe ainda, né? Então eu vou lá para as cabeças, eu vou para onde? Eu vou para o 9, né? Porque se por 5 deu bem baixinho, então eu vou testar aí de cara o 9. É o máximo que aí a gente tem para multiplicar. Então deu quanto? 504. É o mais perto que eu consigo chegar, certo? É o mais perto que eu consigo chegar. Então tem que ser por 9. 9 vezes 56 deu 504. De 504 para chegar em 548, ainda me falta quanto? 44, tá bom? Quem é o próximo número? 8. Agora a gente tem 448. Vamos voltar para os nossos trabalhos. Olha só. Multiplicando por 5, está muito longe. Multiplicando por 9, deu 504. Eu quero 548. Então, eu vou ficar ali na casa, ou é 8 ou é 7. É um desses dois números que a gente tem. Quem foi que eu testei primeiro? O 8. Olha só. Quando eu testei para o 8, deu exatamente 448. Então, o número que nós estamos procurando é 8. 8 vezes 56 deu 448. Para 448 não falta nada, tá bom? Então, veja aí que a gente sempre faz e realiza os trabalhos da mesma maneira, tá? Vamos agora fazer a nossa divisão com o nosso 879, né? Dividido aqui por 12, tá? Então, o que é que a gente tem? Se você tivesse realmente utilizando um caderno, você ia poder olhar os cálculos que você já fez no cálculo anterior. Por quê? Porque a gente já fez uma divisão por 9. Você multiplicou, perdão, a gente já fez uma divisão por 12. Então, você já fez as contas 12 por 5, 12 por não sei quanto. Então, você já pode pegar a carona para poder fazer essa divisão. Por isso que eu estou dizendo a você, os cálculos que forem feitos ficam anotados aí do lado do seu caderno, justamente para que você possa utilizá-los em divisões futuras, tá bom? Como eu não posso voltar para olhar no meu caderno, né? Eu tenho aí uma divisão de 2 algarismos, eu olho aqui os meus 2 algarismos, ele é maior do que 12, então a gente começa por ele. Eu começo multiplicando pela multiplicação que me norteia, que é por 5, que deu 60. Só que eu quero chegar em 87. Então, eu vou aí chutar um 8 ou um 9, eu acho que a gente chega bem pertinho de 87, certo? Ó, se eu fiz por 7, quanto foi que eu cheguei? Em 84, tá vendo? Então, nem precisava ir para 9, nem para 8, né? Não vai passar muito. Então, quando eu fiz a multiplicação por 7, deu 84. É o mais perto que a gente consegue chegar. Se eu colocar mais um número aqui, vai ficar muito alto. 7 vezes 12 deu 84. De 84 para chegar em 87, ainda me faltam 3. Quem é o próximo número que a gente tem para dividir? 9. Então, o número que eu tenho agora é 39. Aí eu vou multiplicar 12 por quanto para dar 39? Eu fiz por 5, deu 60. Então, isso vai dar uma queda aí para a gente multiplicar ou por 2 ou por 3, né? Se eu fizer 12 vezes 2, dá 24, é pouquinho. Então, vamos ver por 3 quanto é que dá? 12 vezes 3 dá 36, é o mais perto que eu consigo chegar. Porque se eu fizer 12 vezes 4, dá 48. Aí passa. Não serve, tem que ser o 3. 3 vezes 12 deu 36. Para 39 me faltam 3. Então, esse é o resto da minha divisão, tá? Então, é dessa forma que a gente faz, né, realiza os trabalhos de divisão com 2 algarismos, ok, pessoal? Ó, bem no fim agora. Eu coloquei aqui uns probleminhas para a gente ainda continuar. Veja que eu estou dando aí uma riqueza de exemplos muito grande para vocês, hein? Um atleta percorreu 10 mil metros, dando voltas em uma pista circular de 400 metros de comprimento. Olha a pergunta: quantas voltas esse atleta deu na pista? Tá? Primeira coisa, eu vou dividir o tamanho do trajeto que ele percorreu pelo tamanho
da pista, né? E aí, eu tenho aí números finalizados em zero, né? E eu disse a você desde o começo da aula que a gente pode usar aí um macete que nos ajuda. Um zero do nosso dividendo elimina um zero do nosso divisor. Um zero do nosso dividendo elimina um zero do nosso divisor. Então, esses cortes aqui é o que você vai fazendo no seu caderno. O que foi que sobrou? 100 dividido por 4. Fica bem mais fácil de fazer a nossa divisão, né? Eu aqui tenho uma divisão por um algarismo, eu venho direto para o primeiro algarismo, ele é menor que 4, não me serve. Pegando o vizinho, a gente tem 10, fica mais fácil. E aí eu volto a minha atenção para a tabuada de 4. Eu vou multiplicar 4 por quanto para chegar mais perto de 10? Tem que ser 2. 2 vezes 4 são 8. Para 10, faltam 2. Quem é o próximo número que eu tenho? 0. O número em questão agora é 20, né? Aí eu volto a minha atenção para a tabuada do 4. Eu multiplico 4 por quanto para dar 20 ou chegar o mais perto de 20 possível? Tem que ser 5. 5 vezes 4 são 20. Para 20 não falta nada. Significa dizer que todo problema faz uma pergunta e toda pergunta exige uma resposta. A minha pergunta foi: quantas voltas esse atleta deu na pista? Esse atleta deu 25 voltas nessa pista, que foi o quociente que nós encontramos. Vou dar outro exemplo aqui a vocês. Ao entrar em um elevador, Pedro leu uma placa que informava a capacidade desse elevador. Quantos quilogramas, em média, o engenheiro que projetou esse elevador estimulou para cada uma das 13 pessoas? Lá na placa, dizia que a capacidade do elevador era de 13 pessoas, ou seja, só podia entrar 13 pessoas por vez. Ou que a somatória do peso daquele pessoal todo, no máximo, tem que ser 910 quilos. É o peso que ele aguenta, né? É o peso que o elevador suporta para fazer o seu trânsito, né? E aí a minha pergunta é: qual é o peso médio desse povo que entrou lá dentro, dessas 13 pessoas? Que aí você precisa saber, se tiver uma pessoa que tem 100 quilos, 100 e poucos quilos, aí a gente já tem que ver que tem que sair um grupo de pessoal, não dá para ser as 13 pessoas. Então, você tem que ter uma noção. Eu quero saber, em média, qual é o peso que essas pessoas precisam ter. Né? Se eu, por acaso, tivesse uma situação em que realmente tivesse 13 pessoas para colocar ali dentro. Então, vamos lá? Eu tenho 910, que é a capacidade, né, em quilos do elevador, e a quantidade de pessoas, que são 13 pessoas. Se eu estou fazendo uma divisão por dois elementos, eu venho aqui para os meus dois elementos do meu dividendo. Como 91 é maior que 13, a gente pode começar por aqui, beleza? Então, aí a gente começa também com o nosso norteador, né? Eu vou multiplicar 13 por quanto? Para começar o nosso trabalho, por 5, tá? Quando eu faço 13 vezes 5, dá 65, ainda falta bastante, né, para chegar em 91. Então, eu acho que um 7, um 8 aqui seria interessante. Olha só, quando a gente testou por 7, deu exatamente 91. Então, 7 vezes 13 deu 91. Para 91 não falta nada. Quem é o próximo que desce? 0. Se eu não tenho nada, essas 13 pessoas também vão ficar sem nada, certo? Então, significa dizer que o peso, né, que aqui ele pergunta, o engenheiro que projetou esse elevador estimou para cada uma dessas pessoas quantos quilos ele imaginou que essas pessoas poderiam ter para entrar todas juntas no elevador. Então, elas precisam ter 70 quilos em média, né? Então, vamos dizer que tem uma pessoa mais magrinha, então ela já compensa essa outra que é mais fortinha e assim sucessivamente, tá bom? Então, a média aí seria de 70 quilos por pessoa. E agora vamos para a nossa atividade da semana, tá? Primeiro, para promover a venda de uma televisão, o cartaz anuncia. Nós temos aqui a TV, né, e a proposta. Eu posso comprar a minha televisão à vista, ou então eu posso dividir esse valor que eu tenho em 4 vezes, tá?
E o meu questionamento é, qual é o valor dessa prestação? Eu quero comprar a TV e eu preciso saber se o valor dessa prestação vai caber no meu orçamento, certo? Sendo assim, o que é que a gente tem para fazer? 400. Ah, gente, desculpa. Eu coloquei 480, não é 480, é 580, tá? Consertem aí, por favor. Então, eu vou fazer 580 dividido por 4, tá certo? É esse o trabalho que você tem para fazer no nosso primeiro quesito. Quando você finalizar essa divisão, você vai saber qual é o valor de cada uma das prestações. E aí você vai me responder. O valor de cada uma das prestações é tanto, ok? Lembre-se de consertar, tá? Eu me confundi aqui. É 580. Segundo, Maristela possui R$ 71 e Maurício 85. Juntando as duas quantias, né? Então, juntou o dinheiro de Maristela e juntou o dinheiro de Maurício. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é somar esses valores, tá? Por quê? Porque eles juntaram as quantias, certo? Eles juntaram os dois dinheiros para que eles pudessem comprar 12 DVDs. E todos os DVDs têm o mesmo valor. E eu quero saber quanto era esses DVDs, quanto custou esses DVDs, tá? Então, o primeiro trabalho que você tem é a soma. Você vai somar o dinheiro de Maristela com o dinheiro de Maurício. Você vai achar uma quantidade, não vai? E depois você vai pegar esse valor e vai dividir por 12, certo? Então, esse é o contexto que você tem. Nesse trabalho do segundo quesito, você tem duas continhas para fazer. Primeiro, você soma. Vamos dizer que eu achei 100, por exemplo. Aí eu vou pegar aqui e colocar 100 dividido por 12. Beleza? E aí eu quero saber quanto é que custa cada DVD. Quando você achar o nosso quociente, você vai ter condições de me responder a pergunta que eu lhe fiz, tá? Um paciente deve tomar uma cápsula, né, ou um comprimido, é a mesma coisa, de 8 em 8 horas. Né? O tratamento médico dele é para ele tomar o remédio dele de 8 em 8 horas. A caixa de remédio que foi receitada, que o doutor mandou eu comprar, tem 75 comprimidos. Tá? Então, eu preciso ver aí quantos dias eu vou passar tomando, né? A cada de 8 em 8 horas eu vou tomar meu remédio. A cartela que o médico passou tem 75 comprimidos. E aí eu preciso observar quantos dias eu vou passar nesse tratamento, tá certo? Então, vamos descobrir aí quantos dias esse paciente vai passar tomando a medicação que o médico receitou, certo? Então, seria aí 75 dividido por 8 é o trabalho que a gente tem para fazer no terceiro quesito. No quarto, Gláucia gastou R$ 282 para comprar o seu uniforme. Sabe-se que ela dividiu o valor do uniforme, né, em 6 parcelas. E o que eu quero saber é quanto custou cada uma dessas parcelas. Ou seja, eu quero 282 dividido por 6. É essa divisão que eu quero que você realize no quarto quesito para descobrir quanto foi a parcela do uniforme de Gláucia, ok? Quinto, uma granja tem 1.944 ovos de codorna, que devem ser acondicionados, ou seja, devem ser guardados em caixas contendo 36 ovos cada uma. Ou seja, eu tenho aí 1.944 ovos. E eu vou colocar esses ovinhos em caixas que cabem 36 ovos cada uma delas. E eu quero saber quantas caixas serão necessárias para guardar, né? Acondicionar, guardar é a mesma coisa. Todos esses ovos. Esse trabalho é igual o primeiro das latas de leite, tá? Então, eu teria aqui 1.944 dividido por 36. Então, meus amores, essa é a aula da semana. Tem aí a explicação de cada uma das atividades. Façam com atenção. Continuem estudando tabuada, que ela vai fazer e vai facilitar muito a sua vida, certo? Então, a gente se vê semana que vem.